Mais uma vez, boa noite. Eu pensei muito sobre missões, estudei, pesquisei, mas só que eu já tinha feito uma pregação para uma certa igreja e que era a pregação para essa igreja. O pastor Reginaldo disse, ligou para mim e disse, pastor, é missões. Eu digo, e agora? O que é que eu vou pregar para a Igreja Batista Esperança? Eu vou pregar a mesma pregação que Deus me deu. E missões, por que fazer missões? Será se Deus ele perdeu o controle de sua soberania e glória, perdeu o controle da sua situação e deixou de ser soberano? Porque se estudarmos bem a doutrina da eleição e da predestinação, algumas pessoas vão dizer, pastor, não precisamos evangelizar, nem precisamos pregar, sair aí, nem ter também investir em missões. Porque a doutrina da eleição é profunda. E da predestinação que está ligada, é a mesma linha. Se aí alguns até confundem, então faz como alguns pastores conhecidos. Não precisa ir evangelizar porque os eleitos vêm. Essa é uma ideia bem interessante. E por que foi Jesus disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura? E por que Jesus disse, ide, fazei discípulos de todas as nações? Por que Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito e assim sereis minhas testemunhas? Então, se nós não tivermos cuidado, nós não saberemos definir uma resposta por que fazer missões. Então, por que devo orar por missões, se Deus já tem tudo em seu controle? Por que devo investir em missões, se Deus é dono de tudo? No livro de Mateus, capítulo 9, Jesus ele deixa ali uma mensagem direta, quando ele vê a necessidade das multidões. Lá o texto revelado diz que Jesus viu as multidões e ele se entristeceu, porque ela estava como ovelhas que não têm pastor. E ele diz, orai para que mande trabalhadores para a sua seara. Ou seja, Jesus é quem ordena, orai. Também, no livro de Mateus capítulo 10, Jesus, ele manda os discípulos irem. Diz, vão e fiquem lá. A casa que te receber, a tua paz repouse naquele lugar. E você deve se alimentar daquilo que oferecerem a você, porque o trabalhador é digno do seu alimento. No livro de Mateus, capítulo 10, do verso 9 ao verso 15 e do verso 40 ao 42. E Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20, Jesus disse aos seus discípulos, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando tudo o que eu vos ensinei. Diz que estarei convosco até... São ordens que Jesus deu para que o evangelho ele seja anunciado e pessoas escutem a voz dele. Alguns vão ouvir e não vão crer, outros vão ouvir e crer. Aqueles que ouviram e não creram são justamente aqueles que não foram eleitos. Eu acredito na eleição dos salvos para a salvação e na rejeição dos demais. É óbvio, é muito óbvio. Agora, todos têm que ouvir. Agora, para ouvir, tem que ter quem pregue. E não são todos que pregam, por isso que Jesus manda orar. Ore para que mande trabalhadores. Agora, são 3 áreas complicadas. Eu pensando sobre essas 3 áreas, e orar e pregar são complicadas. E isso é só a introdução, daqui a pouco eu entro na pregação propriamente dita. Por que ele manda eu orar? Para que o Pai mande mais trabalhadores. Uma coisa é você orar por seu pai, por sua mãe, por seu irmão, por sua irmã, por seu cunhado.
por seus amigos. Uma coisa é você orar por quem você conhece e você ama. Outra coisa é você orar por quem você não conhece. Por quem você não tem nenhuma afinidade. E que você orar por algo que você tem a possibilidade de nunca ver o resultado. Orar por missões tem essas implicações. E isto é difícil. Por exemplo, você está vendo na mídia a situação dos mineiros. Ali tem nordestino também, embaixo daquela lama. E tem famílias ali chorando. Só mexe com o teu coração porque você está vendo. Não é verdade? É verdade, você está vendo na mídia o sofrimento daquelas pessoas. Mas aquilo que você não vê, não mexe com o teu coração. Por isso que ele manda orar, porque mexe comigo. O meu coração endurece quando eu vou orar por aquilo que eu não conheço. Da mesma forma, vem a questão do ir. Eu tiro por mim. Você sair do conforto da sua casa, do meio da sua família, deixar seus filhos, deixar seus pais, deixar sua casa, seus amigos, seus parentes, o enredo que você vive, para ir para um lugar que você não conhece, é complicado. É muito complicado você fazer um negócio desse. Você tira pelo missionário Heron, que vocês conhecem bem, odontólogo, deixa o seu consultório, sua família, deixa tudo, e vai lá para o meio do Gâmbia, onde não existe absolutamente nada. A pergunta que surge é, por que ele fez isso? Por que tem pessoas aqui nessa igreja que ora por campos missionários, por missionários, por salvação de pessoas que ela nunca viu e tem a possibilidade de nunca ver? Por quê? São três áreas que Deus quer trabalhar nos corações daqueles que são salvos. Porque nos corações daqueles que não são salvos, se a graça de Deus não alcançar aquele coração e ele se render aos pés de Cristo, ele nunca vai compreender isso e nunca vai querer que ninguém seja salvo. E a terceira coisa que nós observamos aqui é a questão de investir. Oh, rapaz, lá vem esse pastor falar em dinheiro. Não existe, a coisa mais complicada é você meter a mão no bolso. É difícil, é complicado. Agora, a pergunta que surge é, por que eu devo, se Deus é dono de todos os reinos, de todas as riquezas, como a própria Bíblia atesta isso, Deus é dono de todos os tesouros e Ele quer do meu, que é pouquinho. Por quê? Não é porque Ele precisa do que você tem, não. É porque Ele quer trabalhar no teu coração, aqui, aqui, Ele quer trabalhar aqui, tanto no meu quanto no teu coração. Ele trabalha nas três áreas, para moldar e mudar o que tem aqui dentro. Se existe uma coisa difícil na sua vida, é você se curvar. Uma coisa é você se curvar diante de um ídolo, outra coisa é você se curvar diante do Deus vivo. Porque o seu ego, o seu orgulho, a sua soberba não permite. A não ser que você domine-a. Aí você se curva ali. Então, olhando nesses três ângulos, por que devo obedecer a ordem de fazer missões? Orar, contribuir e ir. Por quê? Aqui tem pessoas que eu tenho convicção que tenham chamado para a obra missionária, para o ministério pastoral e outras coisas também. Aqui dentro dessa igreja, eu tenho certeza que tem, que toda igreja tem. Toda igreja tem, é um celeiro de obreiros, toda igreja é assim. Toda igreja tem pessoas que têm dons de administrar, tem dom de pregar, tem dom de ensinar, tem dom, vários tipos de dons. E todas elas, dentro delas, saem pastores, saem missionários, saem administradores e outras coisas mais. Dom dado por Deus. E que Ele dá para a sua e excelentíssima glória. Então,
por que devo obedecer à ordem de fazer missões? Orar, contribuir. Há 3 respostas para essas perguntas. 3 respostas. E essas 3 respostas, o desejo do meu coração é que ele vá de encontro ao teu coração. E molde e mude o teu coração. Especialmente aqueles que ainda não se renderam aos pés de Cristo, confessando a sua fé nele como seu Salvador e Senhor. Essa é a primeira obra que eu anseio aqui dessa noite. E a segunda é na vida daqueles que já tomaram essa decisão e são seguidores de Cristo, que eles se dobrem diante do senhorio dele. Curve a sua cabeça e vamos orar, pedi-lo que nos dê bênçãos sem medidas. Maravilhoso Deus, Pai eterno, todo-poderoso, muito obrigado por estarmos juntos, reunidos, Deus, nesse lugar, com o intuito único de glorificar e exaltar o teu santo nome. Que o teu nome, Deus, nesta noite seja engrandecido e que vidas, Deus, nessa noite seja transformada, seja abençoada e seja chamada, Deus, aos teus pés. Eu oro agradecido no nome de Jesus, teu Filho. Amém. Livro de Gênesis, capítulo 3, eu quero trabalhar com 2 palavras. E essas 2 palavras são muito bem conhecidas de vocês, que são a palavra obediência e desobediência. Então, por que devo fazer missões? No livro de Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, quem conhece esse texto, levante a sua mão. Só quem conhece, quem não conhece, Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. Abra a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. Por favor. Uma das coisas que muita gente não conhece é por que a igreja existe, por que é preciso pregar o Evangelho e por que é necessário eu me render aos pés de Cristo. Gênesis capítulo 3, do verso 1, fala da queda. E que queda? Vamos ler e presta bem atenção esse diálogo. Eu quero focar aqui no diálogo de 2 seres. É um diálogo bem interessante. E que esse diálogo pode estar acontecendo também com você. Preste bem atenção. Verso 1, mas a serpente mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Segura essa palavra aí, ó. O que a serpente está dizendo? É certo que não morrereis. Continue. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Esse texto eu acho é um dos textos assim que me chama mais atenção, é um dos textos que eu mais li para compreendê-lo na minha caminhada cristã. Aqui tem um texto de um diálogo muito interessante. No versículo anterior, do capítulo 3, do verso 24 ao verso 25, nós encontramos nos versículos anteriores aqui, nós encontramos Deus dizendo para o homem que não era para ele fazer aquilo, ó, está aqui tudo que vocês têm tudo aqui nesse jardim, e de tudo você pode
usufruir, tudo você pode desfrutar, menos da árvore que está no meio do jardim. Nem toque, nem coma. Então foi uma ordem dada por ele. No meu entendimento humano, é que Deus já pressupunha que ele tinha tanto possibilidade de obedecer como de desobedecer. E o que foi que aconteceu? Eles obedeceram? Não. O problema aqui, a Igreja Católica Romana, ela ensina que o pecado do homem foi a maçã. O pecado do homem aqui foi a desobediência. E essa desobediência, ela trouxe ruína para todos os descendentes de Adão. Eu e você. E recebemos essa natureza má. Que vocês observam que as crianças, ninguém precisa ensinar para ela a desobedecer. A criança já nasce com esse instinto. Desobediência. Essa é a natureza a qual nós recebemos de Adão. Agora, o cristão, aquele que crê em Cristo como seu Salvador e Senhor, que se rendeu aos pés dele como seu Salvador e Senhor, como eu já falei, ele recebe uma nova natureza. Essa nova natureza, ela é para obedecer ou para desobedecer? Obedecer. E por que é que nós desobedecemos? Me responda, por que você desobedece? Por que você tem desobedecido aquelas coisas mais essenciais que Deus ensina para você? O apóstolo Paulo ensina para a igreja da Galácia uma coisa muito interessante que ela precisa ser aplicada em nossas vidas. E que um certo escritor, ele escreveu num dos seus livros, ele disse, olha, você pega um pitbull, coloca numa jaula e alimenta ele bem. E coloca outro pitbull em outra jaula e não alimenta ele. E quando for com uma semana, você tira ambos dali e coloca numa rinha para brigar. Quem vencerá essa luta? O que é que você acha? O que foi bem alimentado ou o que foi mal alimentado? É muito óbvio. Não é verdade? É verdade. É prático. E então, o que nós observamos aqui é aquilo que nós alimentamos mais. Se eu alimento o meu espírito, que é a natureza que eu recebi de Cristo, obviamente eu vou obedecê-lo. Agora, se eu alimento a minha natureza carnal, pecaminosa e má, obviamente eu vou obedecer, Não, vou desobedecer. E o apóstolo Pedro, ele nos dá aqui, no livro de Pedro, que eu quero que vocês se dirijam para esse endereço, 1 Pedro capítulo 1, e vamos aqui aprender 3 verdades importantes. 1 Pedro capítulo 1, eu peço que alguém consiga água para mim, por favor. Primeiro Pedro, capítulo 1, nós vamos ler 3 passagens nesse texto. E essas 3 passagens, elas são muito importantes. 1 Pedro 1, do verso 1 ao verso 2, diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Não existe nada pior do que você com medo. E quando estamos com medo, precisamos ser fortalecidos para resistir ao medo. A maioria dos acontecimentos acontece por causa do medo, principalmente na questão da violência, ela acontece muito por causa do medo.
Às vezes tem muitos homens que matam o outro, não porque foi covarde, mas porque o medo fez com que ele fizesse, e o medo é terrível. E esses cristãos aqui, quando eles fugiram com medo da morte. E Pedro escreve para fortalecê-los. E para mostrar uma verdade, uma não, inúmeras verdades, e que dessas verdades eu quero tirar algumas, 3 verdades, que se encaixam muito à igreja hoje. Ele tem aqui também, no destinatário, usando a palavra eleitos, né? Eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação para desobediência. É o que tem aí? Obediência. Nós não fomos eleitos, aqui em cima se aplica a nós. Nós não fomos eleitos para desobediência, não. Nós somos eleitos para obediência. Se você não é eleito, se você ainda não crê em Cristo como seu Salvador e Senhor, a sua inclinação é desobediência. Agora, se você se rendeu ao senhorio de Cristo e foi selado com o Espírito Santo, aqui ele está dizendo, ele usa aqui a palavra Espírito aqui, em santificação do Espírito. Observe que o E é maiúsculo. Não é um E minúsculo para dizer que era o Espírito daqueles cristãos, não. Era o Espírito Santo aqui. Em santificação do Espírito Santo, que santifica aquilo que não está santificado aqui. Ó. Quando ele entra, ele muda. Ele separa para obedecer ao seu Senhor. Então, olhando essa questão de Senhor, eu lembrei aqui à minha mente algo. Antes de eu ser crente, eu tinha um Senhor. Se você não é crente, você tem um Senhor e Ele é cruel. Ele é cruel. Você serve a Ele, quer você queira, quer não queira. Mas o servo de Cristo é diferente. O servo de Cristo, ele serve a Ele por amor. Ele não serve forçado. Por exemplo, agora há pouco eu falei o nome do pastor Heron. O que foi que levou o pastor Heron deixar tudo no Rio Grande do Norte para o Gâmbia, onde não tem nada? Será se foi dinheiro? Eu acredito que não. Será se foi fama? Chamar a atenção do mundo? Eu tenho certeza que não. Foi porque Deus chamou ele, assim como também chamou você. E ele ouviu, e ele compreendeu, e ele foi. Já passou algumas boas? Passou. Algumas perseguições? Passou. Mas ele está vivo, saudável e servindo. O servo de Cristo, ele serve por amor. O servo do pecado, ele serve por opressão. Paulo escreve para a igreja dos Filipenses dizendo que ele, Jesus, nos resgatou do império das trevas. Nos resgatou do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nesse reino temos a redenção e a remissão de pecados. Então, enquanto o homem estiver lá, ele tem um príncipe cruel, que é o príncipe das trevas. E que ele escraviza quem está lá no pecado até a morte. E depois da morte, acabou. Enquanto aquela ideia de enquanto há vida, há esperança. E é verdade nesse aspecto. Há esperança. Mas depois da morte acabou a esperança. Então, Pedro, ele demonstra aqui que aqueles cristãos que estavam como forasteiro naquela região, forasteiro é uma pessoa que está numa terra que não é sua, numa região que ele é estranho e que ele sabe que ele tem um local específico. O cristão, ele é forasteiro onde ele estiver. Eu sou forasteiro, eu não tenho terra. Mas para mim dizer, oh, não, meu lugar é no Crato, lá no Caribe. Não, meu lugar é no céu. Minha casa é lá. E eu estou arrumando as minhas malas para ir para lá. A qualquer momento, a passagem está chegando. E eu estou pronto para ir. Então, ele me elegeu. Ele te elegeu segundo a vontade dele, segundo a sua predestinação e glória.
em santificação no Espírito. Essa palavra, em santificação do Espírito, está dizendo que quando você crê em Jesus como seu Salvador e Senhor, você é selado e é santificado, separado exclusivamente para Ele. E então, para obediência. Observe aí, marque, se você puder marcar esse texto, marque. Que você não foi eleito para a desobediência, não. Então, se Deus disse para mim, ide e pregai o evangelho a toda criatura, vá. Se Deus disse para você, saia da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, não hesite, não lute, porque você vai só sofrer. A realidade é essa. Abraão ouviu, creu e obedeceu. Jonas, ele ouviu, ele sabia que era Deus falando, só que algo que tinha dentro dele impediu dele ir a Nínive. E o que foi que aconteceu com Jonas? Jonas se deu bem? Não. Jonas se machucou e desobedeceu. E em contrapartida, Abraão, lá no princípio, obedeceu e foi. Assim como também Noé. Noé obedeceu, pregador da justiça. E foi. Se Deus já disse para você, olha, arruma a tua mala, não espere muito tempo não. Se Deus disse para você, ó, vá lá para aquela vila, lá na margem do rio, lá em cima ou lá embaixo, vá lá pregar o meu evangelho, vá. Porque tem pessoas já te esperando. Já te esperando. Então vocês observem, Deus, Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, Ele nos chamou para obediência. Agora tu vai aí para o verso 13 ao verso 21, onde Ele vai falar de santificação. Verso 13 ao verso 21. No verso 13 ao verso 21, Pedro vai falar de santidade. Mas que ele vai usar um termo que se aplica bem a toda e qualquer situação na igreja. Verso 13 ele diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmos, em todos os vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então Pedro está se dirigindo àqueles irmãos, dizendo, ó, como filhos da obediência. E aí, nós somos filhos de quem? Paulo, escrevendo para a igreja de Roma, lá no capítulo 5, do verso 12 em diante, ele vai mostrar a natureza em Adão e a natureza em Cristo. No verso 12 ele diz, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Lá em Adão todos pecaram, todos estão mortos, mas em Cristo não. Em Cristo nós estamos vivos, e sendo vivos, nós somos filhos da obediência. Você é filho da obediência ou você é filho da desobediência? Interessante, né? Porque Pedro está dizendo para os eleitos lá, que eles são filhos da obediência. Aqui ele não está escrevendo para outro tipo de pessoa, ele está escrevendo para os eleitos, que são forasteiros naquela região. E que se aplica a nós hoje, que somos a igreja que cremos em Cristo como seu Salvador e Senhor. Agora, se eu sou filho da obediência, por que eu não obedeço? Você que está em dúvida se vai para o seminário estudar para ser pastor, por que você não arrumou a mala já? Ou você que está querendo ir para lá se preparar para a obra missionária ou outra coisa, por que você ainda não foi? Se você tem uma visão de abrir um trabalho num canto, por que você não foi ainda?
Esperando o quê? Eu sou filho da obediência. E eu luto contra eu mesmo. Como diz Paulo, dizia para a igreja da cidade de Corinto: eu só esmurro o meu corpo para não ser desqualificado. Então nós devemos nos esforçar. Isso não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Para sermos reconhecidos assim. Pedro, na sua sensibilidade cristã, como apóstolo, ele sabia que aqueles irmãos, eles foram eleitos para a obediência e também são filhos da obediência. Agora, o que levou aqueles irmãos a pregarem o evangelho às pessoas na sua volta? Vocês sabem o que foi que aconteceu? Você sabe o que aconteceu com você? Posteriormente nós vamos ver aí. Posteriormente nós vamos descobrir aqui, do verso 22 ao verso 23, o que nos leva? Se eu fui salvo, fui eleito para a obediência, sou filho da obediência, o que me leva? Verso 22 e 23, Pedro, ele vai aguçar mais a ideia dele. Verso 22 e 23 diz assim: o qual não cometeu... estou no 2, perdão. Tendo purificado a vossa alma pela desobediência, é assim que está aí? A verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ele vai usar várias palavras aqui. Nos outros textos também ele recheia de palavras importantes. E aqui ele usa purificação. Também ele vai usar alma, vai usar obediência, vai usar verdade e vai usar amor fraternal não fingido. No meu passado eu vi muito pessoas dizerem, e eu também estava incluído nessa turma, amar as almas perdidas. O que faz um homem, um crente, ou uma crente, amar uma pessoa que está lá nas trevas? Amar uma pessoa que está caminhando para o inferno? O que faz? Aquilo que tem aqui dentro. Ele usa aqui, Pedro diz, olha, tendo a vossa alma purificada, ou tendo purificado a vossa alma, pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido. É muito fácil você encontrar alguém, expressar, ó, eu te amo, mas no coração dela não é verdade. Pedro está dizendo aqui para os cristãos, que quando nós temos a nossa alma purificada pela nossa obediência à verdade, porque a nossa obediência, ele está dizendo aqui que purifica o que está aqui dentro, né? Então temos a possibilidade de amar sem fingimento, amar verdadeiramente. Foi o que aconteceu no primeiro século. O que aconteceu entre o ano 50 entre o ano 60 e o 70 depois de Cristo, onde mais de 10 mil cristãos foram devorados e ninguém queria se defender. Ao passo que morria cristão ali, milhares de pessoas se rendiam aos pés da cruz de Cristo. Eu quero o que vocês têm. Tem pregação melhor do que a vida, do que na sua vida diária, prática, as suas atitudes. O que faz você largar tudo e ir pregar o evangelho às almas perdidas é o amor.
E esse amor você não encontra em qualquer lugar. Esse amor você não encontra na esquina. Esse amor você não encontra lá no mercantil. Esse amor você não encontra em qualquer lugar. Porque esse amor é a essência pura e verdadeira do Deus vivo. Por isso que João diz para a igreja de Jerusalém que Deus é amor. É a sua essência. E quando bebemos dessa essência, também nós desfrutamos dela. E temos na vida uma praticidade clara. Clara. O que faz uma pessoa sair de um país como a América do Norte, um país bem sucedido, e vir para o Brasil? Terá se é para ganhar dinheiro? Será se uma pessoa que larga o seu emprego, larga tudo, larga seu conforto e vai para uma cidade que não tem nada a oferecer, será ser por dinheiro? Será ser por fama? Ou será ser amor por aquelas vidas que estão lá esperando por ela? Uma coisa para você prática. Isto eu vou falar prática porque eu vivenciei. E vivencio desde mais ou menos 20 anos. Para mim e para outros que fizeram parte de nossa equipe, não tem nada melhor do que chegar com o Evangelho na hora certa. E ver famílias transformadas. Casais em pé de guerra. Não, já está decidido, pastor. Eu já decidi, é divórcio puro. Se ela vir para cá, eu mato ela. Nós já vimos muito isso. E o Evangelho chegar ali, com poder, e transformar um coração desse. E aquela pessoa se render aos pés de Cristo. Tanto ele quanto ela terem uma vida transformada, um casamento transformado, e sendo testemunho vivo para as pessoas que estão em sua volta. Não tem preço. Para nós que pregamos o Evangelho no meio das ruas, de porta em porta, em qualquer lugar, não tem preço. Não tem preço você tirar um revólver do ouvido de uma pessoa que a vida para ela não tem mais sentido. Não tem preço você tirar uma corda do pescoço de uma pessoa que a vida para ela não tem mais sentido. E somente o amor impulsiona os corações dos cristãos para levar a mensagem do Evangelho a essas pessoas. Somente. Foi o que Jesus fez conosco. O Evangelho não chegou para mim nem para você de uma maneira indireta, não. Ele chegou direto através de alguma coisa. Através de uma pessoa, através de um folheto, através de uma mensagem de rádio, através também de uma palavra no ouvido ali. E somente o Evangelho, como diz o pastor Paulo, do Grupo Logos, o Evangelho é quem liberta... O Evangelho é quem desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Evangelho. E o que é o Evangelho? Esse é o problema. O que é o Evangelho? Você sabe quantas pessoas não sabem que Jesus morreu por ela por amor? Você sabe quantas pessoas nunca ouviram dizer, olha, Deus te ama. Aqui pertinho de você, talvez o seu vizinho, que você nunca teve coragem de falar de Jesus para ela. Isso é fato. Seu vizinho do lado direito, do lado esquerdo, de frente, que você nunca saiu na rua com um folheto, olha, Jesus te ama. Somente o amor. Agora deixa o amor de Deus encher o teu coração. 3 palavras Pedro usa. Você foi eleito para a obediência. E ele diz aos eleitos, você é filho da obediência. E a terceira, você foi purificado pela obediência à verdade, não à mentira, como aconteceu lá no princípio com Eva e Adão. Eva e Adão ouviram a verdade, porém rejeitaram. Não, nós não queremos a verdade, nós queremos é a mentira. Qual é a sua decisão?
A verdade ou a mentira? Você tem que se decidir. Você tem um confronto com Deus. Ou você faz parte de um grupo, ou você faz parte de outro. Ou eu sou cristão, ou eu não sou cristão. E somente os cristãos são chamados por Ele para ir, para orar e para contribuir. Pessoas que não é cristã, ela não prega o Evangelho, ela não se importa com a proclamação do Evangelho, ela não ora pelos perdidos, e ela nem também pelos obreiros que estão no campo, nem ela também contribui, porque ela não quer que ninguém seja salvo. Mas os cristãos fazem questão, os verdadeiros que são salvos, que são eleitos, eles fazem questão de que inúmeras pessoas conheçam Cristo como seu Salvador e Senhor. Então, para você partir para uma caminhada de obediência, você tem que crer. Um eleito, ele crê em Cristo como seu Salvador e Senhor e se arrepende dos seus pecados, ou seja, abandona a sua vida podre. Abandona as práticas erradas e começa a fazer as práticas certas. O eleito é assim. O escolhido é assim, o chamado também. É assim. E ele começa a obedecer. E ele começa a ser santificado. E ele começa a ser transformado. E ele começa a ver as coisas com outro ângulo que ele não conseguia ver sem Cristo, porque ele estava nas trevas. Uma pessoa sem Cristo, ela está nas trevas. Jesus diz no livro de João 8,12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Se você quer estar na luz, você precisa seguir Jesus. Enquanto você não decidir isso, você vai permanecer lá. E você não vai conseguir ver. Você não vai conseguir enxergar o risco que você está correndo. Quando você começa a trilhar na luz, aí você, rapaz, eu fazia isso? Rapaz, que coisa. E ele começa a ter nojo da vida que ele tinha, a ponto de ter desejo de provocar. Por que fazer missões? Por que devo orar por missões? Por que devo investir em missões? Em primeiro lugar, porque eu fui eleito para a obediência, para obedecê-lo. Em segundo lugar, porque eu sou filho da obediência. E em terceiro lugar, porque a minha alma foi purificada para a obediência. Pela obediência à verdade, a ponto de amar, sem hipocrisia. Da mesma forma, você que é eleito, você tem essa mesma característica. E se você ainda não decidiu, você tem que decidir antes que seja tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Entregue a sua vida a Cristo hoje. Arrependa-se de seus pecados. Convide Cristo para ser o teu Salvador e Senhor e mudar a tua vida. Te tirar de onde você está e trazer para andar com Ele. Você pode fazer isto hoje. Aí onde você está mesmo? Pastor, eu quero. Pastor, eu quero deixar de sofrer. Pastor, eu quero deixar essa vida e começar uma vida nova. Eu quero ser obediente a Deus e desfrutar do fruto da obediência e não da desobediência, porque eu já sofri demais. E você pode levantar a sua mão aí e manifestar isso. Dizer, pastor, eu quero.
pois tanto eu como os diáconos podem orar por você. Há alguém no nosso meio que gostaria de ser filho da obediência e não da desobediência aqui? Há alguém que gostaria de ter sua alma transformada pela obediência à verdade? A verdade está aqui na Bíblia. E você pode dar o primeiro passo hoje. Então, eu quero ter uma vida nova, uma vida de satisfação, de alegria verdadeira e de paz. Porque só em Jesus há paz. Em outro lugar você não vai encontrar. E você pode convidá-lo para morar no teu coração hoje. Mais uma vez, há alguém no nosso meio que gostaria de manifestar essa decisão? E para os irmãos, são crentes, pensem sobre missões. Pense. Abra o seu coração e peça para que Deus, Ele possa fazer de você uma pessoa que ama verdadeiramente as almas perdidas, aquelas que estão bem distantes, que precisam ser aproximadas pelo sangue de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus cuide desta igreja, do pastor Reginaldo, onde ele estiver, de Isolda, seus filhos, e também que o Senhor cuide de nós, de mim e da minha família ali em Oricuri. Curve a sua cabeça e vamos orar. Pai querido, obrigado por mais uma noite, obrigado por tua palavra, pois ela não voltará vazia antes de fazer aquilo que te apraz. Abençoa, Deus, a Igreja Batista Esperança aqui em Juazeiro, que o Senhor continue, Deus, usando esta igreja para a tua glória, que ela possa, Deus, fazer missões até os confins da terra, orando, contribuindo e indo. Eu oro, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, teu Filho.